Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que lemos nesse momento. Queremos te louvar, Senhor, pela Tua grandeza e pelo Teu amor. Vem nos despertar para que possamos também, Senhor, individualmente possamos estar fazendo realmente a Tua obra, cumprindo o Teu ide, Senhor, para que assim, Senhor, os sinais venham realmente cooperar com salvação, cura, libertação, e muitas almas se rendendo aos Teus pés. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, é a nossa oração, o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe sentar, amém. Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos na presença de Deus mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome, a sua majestade santa, porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Hoje é o último domingo do mês de junho. Na escola bíblica dominical seria o encerramento do trimestre, e nós fizemos isso na sexta-feira, na lição da maturidade cristã, trazendo aqui o encerramento, o fechamento do trimestre. E hoje, no domingo, estaremos trazendo a lição de número 13 dos juvenis, que é a nossa classe da juventude aqui local, com o tema Um Chamado para Evangelizar, com base no texto que foi lido de Marcos capítulo 16, a partir do versículo 18, aonde o Senhor convoca ali a sua igreja, os seus discípulos, para a grande comissão, o que nós chamamos de a grande comissão, a ordenança do mestre para que a igreja saia e faça a obra da evangelização, faça a obra de anunciar a mensagem da salvação a todos aqueles que nós encontrarmos pelo caminho. Louvado seja Deus. E baseado neste tema, a informação é: Deus escolheu você para uma tarefa muito especial. E essa tarefa que Deus escolheu, te escolheu, não foi para simplesmente estar aqui hoje nesta data, sentado no banco ouvindo este sermão. A tarefa especial para a qual o Senhor te escolheu foi exatamente a mesma que Ele deu aos seus discípulos em Marcos capítulo 16 e versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a comissão, a responsabilidade, a função para a qual o Senhor te escolheu: anunciar o Evangelho da salvação. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. A evangelização é uma necessidade atual da igreja. O Senhor estabeleceu esta comissão há mais de 2000 anos atrás, antes da sua ascensão à glória, mas ela continua sendo uma necessidade atual. Evangelizar sempre foi a principal tarefa da igreja, evangelizar sempre foi a maior necessidade da igreja. A igreja precisa continuar com esta tarefa, porque ela é a tarefa mais atual
e mais urgente que nós temos. Aleluia. Nós vivemos momentos bem diferentes de 2 décadas atrás, por exemplo, onde não conhecíamos ainda a internet, o poder da internet, da comunicação virtual. Hoje nós temos o mesmo tempo de 24 horas por dia que os nossos pais e os nossos avós tiveram, mas é intrigante como nós temos menos tempo para as coisas essenciais em nossos dias. Apesar da modernidade, apesar da tecnologia, apesar da facilidade de comunicação, o nosso tempo ele está mais corrido, mas na verdade ele está mais mal administrado. Esta que é a verdade. E esta má administração do tempo tem feito com que a gente negligencie tarefas essenciais que jamais poderiam ser negligenciadas. E eu quero convocar você para, a partir desse estudo, desta mensagem, fazer uma reflexão e ver o que você precisa melhorar no seu tempo, para que as tarefas essenciais não sejam deixadas para depois. Porque se ela é essencial e for deixada para depois, ela deixa de ser essencial e vai causar uma série de atropelamentos na sua vida. Nesse enredo tão agitado, nos esquecemos que a busca pela qualidade nas relações humanas são importantes. Nós primamos mais pelas atividades individuais do que pelas atividades das relações humanas. É comum hoje ver uma família dentro de uma casa, cada um com um celular, todo mundo se comunicando ao mesmo tempo, mas sem se comunicar. Em alguns momentos eu vejo isso na minha própria casa, e eu creio que acontece também na sua casa. Fiz uma viagem esse final de semana, cheguei agora há pouco, para um local onde não tem internet, onde o celular não funciona, e os meus filhos ficaram até meia-noite conversando, se divertindo, brincando com os adolescentes daquele lugar, daquela localidade. Se tivesse internet, certamente estariam até todos juntos, mas não estariam se comunicando, se confraternizando, se entretendo uns com os outros. Então, amados, é importante que a gente valorize as relações humanas, porque a obra de Deus, o reino de Deus, ele é feito através das relações humanas, das relações interpessoais. E a negligência dessas relações tem provocado o que nós chamamos de esfriamento do amor. A negligência nessas relações humanas tem provocado o aumento do índice de violência, porque as pessoas já não dialogam, já não conversam, e quando resolvem conversar já é para brigarem. Eu estou falando isso desde as discussões que nós temos nos nossos lares pessoais, dentro da família, às discussões que nós temos no trabalho, no trânsito, na escola, na igreja, porque é o nosso grupo social mais frequentado. Nós precisamos buscar a comunicação, restabelecer a saúde na nossa comunicação, nossas relações humanas, porque o Evangelho, ele é propagado através de relações humanas. Eu poderia pagar aqui um carro de som para propagar o Evangelho em toda a cidade de Imperatriz, e a gente vê isso. Tem um grupo chamado Apocalipse, que tem um ônibus, tem um carro de som, volante, e ele sai com o carro pregando uma mensagem bem resumida e bem enfática,
mas não tem relações humanas na mensagem, na pregação dele. O carro passa, as pessoas ouvem e às vezes nem termina de ouvir o resto da mensagem porque o carro passou. Agora, a mensagem pregada através das relações humanas, você se coloca diante do teu interlocutor, você conversa com ele, você ganha credibilidade e aí passa a ter um diálogo e você tem muito mais resultados. Então o Evangelho, a pregação do Evangelho, a obra do Senhor, ela é feita através de relações humanas e nós precisamos resgatar essa qualidade indispensável, porque nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida, nós conhecemos Jesus. As pessoas estão por aí desnorteadas, sem saber o que fazer, mas nós conhecemos o dono da vida, nós conhecemos a Cristo, nós temos o Senhor, aleluia, fomos agraciados pelo conhecimento do Senhor, através da pregação do Evangelho, que um dia nós ouvimos e recebemos, e precisamos usar essas informações, esse conhecimento que nós temos, para alcançar aqueles que ainda não alcançaram esse conhecimento. Às vezes até ouviram, mas não compreenderam, portanto não aceitaram a mensagem da cruz. Então é uma tarefa importante da igreja, a tarefa da evangelização. Muita gente se esconde de trás da vergonha, de trás da falta de expressão, da dificuldade com a língua portuguesa, com a leitura e assim por diante. Mas nós temos que confiar que o Senhor, Ele está na nossa frente, Ele é quem nos guia, e se a nossa vida está guiada pelo Senhor, Ele vai nos conduzir às palavras corretas, ao caminho correto, e nós não seremos envergonhados se confiarmos no Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, não há desculpas para o crente não evangelizar, não falar de Jesus, porque esta mensagem, as boas novas de salvação, é a melhor mensagem que nós temos para levar às pessoas, aos nossos amigos, aos nossos patriotas e também àqueles que estão distantes em terras estrangeiras, como nos orientou o Senhor. Devemos ir até os confins da terra, aleluia. Nós somos pescadores de almas. Você é um pescador de almas? Quando Jesus chamou Pedro e André, ali em Mateus capítulo 4, se eu não me engano, versículo 19, quando ele começa a convidar as pessoas ali para o discipulado, para começar a treinar ali os líderes da futura igreja, ele chama primeiro Pedro e André, que estavam pescando ali com os barcos emprestados, e ele convida aqueles dois homens para serem pescador de homens, e eles ficaram não compreenderam a princípio, mas foram contagiados por aquele convite e aceitaram, e ficaram aos pés do mestre 3 anos e meio, aprendendo como pescar almas, como pescar homens, pescar vidas para o reino de Deus. Até então eles pescavam peixes para sobreviver. Jesus os transformou em pescadores de almas. E o que é ser pescador de almas? É ser ganhador de alma para o reino de Deus, é ser um pregador da palavra, é um pregador dessa boa nova de salvação, que traz transformação e salvação para as pessoas, para todo aquele que crê e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja Deus. Trazer pessoas aos pés da cruz é uma das maiores conquistas que você pode ter na sua caminhada cristã. E eu te pergunto, quantas pessoas você já trouxe aos pés de Cristo na sua caminhada cristã? Ou pelo menos quantas pessoas você já tentou trazer aos pés da cruz na sua caminhada cristã? De repente você tem 10 anos nesta caminhada,
15, 20, 30, 50, não sei. Quantas pessoas conheceram o Evangelho através da tua vida? É a maior tarefa do crente, amados, trazer almas aos pés de Cristo, aleluia. E não é uma tarefa difícil, queridos, porque não é um mérito seu, esse mérito de as pessoas virem, é do Espírito Santo de Deus. A sua tarefa é pregar, a sua tarefa é anunciar este amor, a sua tarefa é viver este amor na tua vida, para que as pessoas contemplem a presença de Deus na tua vida, sejam impactadas pelo teu testemunho de vida. Esta é a tua tarefa, isso não é difícil, aleluia. Mas às vezes a gente pensa na dificuldade, nas limitações que temos, e aí fazemos como aquele rapaz que recebeu um talento, e porque o Senhor era severo, ele enterrou o talento. Tem muita gente com talento enterrado por causa das limitações, que ele olha para si mesmo e não se vê capaz de multiplicar este talento. Mas aquele que te chamou, ele tem poder para te capacitar, aleluia. Se você ainda não é capaz, não se sente capaz, você serve ao Deus que te chamou, que te alistou para esta jornada, para esta batalha. Ele te capacita. Que tipo de soldado é você? Que não sabe manejar a palavra e nem vai treinar para saber? Porventura algum soldado sai para a batalha sem antes passar por um treinamento? Você está sendo treinado desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, em todas as escolas bíblicas dominicais, em todos os cultos de ensino, em todos os encontros com Deus, você está sendo treinado. Portanto, querido, é o mínimo que nós precisamos fazer para Deus e para o reino, é sermos ganhadores de almas, trazer pessoas aos pés da cruz, através da mensagem do amor, do arrependimento, do perdão. Louvado seja Deus. Eu quero ir, mas o que eu devo fazer, pastor? Eu não me sinto preparado para fazer essa tarefa. Eu vou te dar aqui 3 dicas. Se você conseguir cumprir essas 3 dicas, você estará preparado para levar esta mensagem. A primeira dica: você precisa de um grande amor pelas almas. Só prega o Evangelho àqueles que sentem amor pelas almas, pelas pessoas que ainda não têm Jesus. Você precisa de um grande amor. É o amor que nos move a levar o Evangelho, e sem ele não faria sentido algum a pregação do Evangelho, amados. Você precisa sentir o amor, o mesmo amor que levou Jesus a morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia para resgatar a humanidade perdida da perdição eterna. Você precisa ser dominado por este amor, você precisa viver este amor na sua vida. Jesus morreu pela humanidade inteira, o preço da salvação já foi pago, mas nós sabemos que só recebe a salvação aquele que aceita Jesus, ou seja, se entrega a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é eu e você, as pessoas que Jesus chamou para anunciar esta mensagem, para explicar às pessoas que apesar de Cristo ter morrido pela humanidade inteira, é necessário que cada indivíduo entregue-se ao Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, arrependa-se dos seus pecados e viva uma vida nova, seja uma nova criatura diante do Senhor. Esta mensagem não será anjo, não será Deus que irá pregá-la,
Esta mensagem será pregada por mim e por você, pela igreja do Senhor, por aqueles que Jesus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Segunda dica: além de sentir este amor, de ter este amor, você precisa conhecer a palavra, a Bíblia. E eu falei disso na sexta-feira. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é nela que está registrado a causa pela qual Jesus se entregou naquela cruz. É as Escrituras que fala do grande amor de Deus pela humanidade, que deu seu Filho unigênito, conforme João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nas Escrituras que está contido a receita para a salvação. Nós precisamos conhecer. O crente que não conhece as Escrituras, ele nem tem firmeza espiritual para si mesmo, e muito menos para anunciar o Evangelho, para falar desta mensagem àqueles que não conhecem. Terceira dica: a primeira, você precisa ter o amor, viver o amor, a dimensão do amor de Deus, sentir este amor, ser cheio, dominado por este amor. A primeira dica. A segunda, conhecer a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, porque sem o conhecimento prévio de Deus é impossível ser um ganhador de almas, ser um bom evangelista. E a terceira dica: você precisa viver o Evangelho. Você precisa ser um crente prático do Evangelho, testemunhar do Evangelho na sua vida, com a sua vida. Nós não fomos chamados apenas para falar verbalmente do amor de Cristo, nós fomos chamados principalmente para vivermos este amor nas nossas vidas. E como é que a gente vive este amor? É dando testemunho verdadeiro para o que nós fomos chamados, dando testemunho de crente, de pessoas transformadas, pessoas santas. O crente precisa ser santo. Todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor precisa ser santo e santificar a sua vida dia após dia, cotidianamente. Se eu sou pastor, mas lá fora o meu testemunho não é de crente, eu vou estar escandalizando a igreja do Senhor e o nome de Jesus, não é verdade? Se você é crente aqui na igreja, mas lá nos seus negócios você não consegue ter um testemunho de crente, nos seus acordos, nos seus tratos, você está escandalizando o nome da igreja, você está desfazendo o que você faz com as suas palavras, você está desfazendo o sermão que o pastor prega, se esmera, estuda, ora para pregar aqui no culto. Você estará desfazendo este sermão se você não conseguir viver na prática este evangelho. O evangelho que nós precisamos viver não é o evangelho de emoções, de sensacionalismo, mas é o evangelho na prática, com as nossas ações, com o nosso testemunho. Nós precisamos louvar a Deus com a nossa vida, nós precisamos louvar a Deus com o nosso corpo, nós precisamos louvar a Deus com as nossas palavras, nós precisamos louvar a Deus com os nossos negócios. Em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos glorificar o nome do Senhor, precisamos ser conduzidos pelo nosso Senhor todo o tempo.
Quanto mais nós desejarmos compartilhar esta palavra, mais nós precisamos parecer com Cristo. Não é à toa que o nosso apelido é cristão. O nosso codinome é cristão. Devemos ser parecidos com Cristo. Os nossos atos, os nossos desejos, vontades, planos, sonhos precisam ter Cristo como maior referencial, porque senão nós não conseguiremos estar aptos para levar esta mensagem. Podemos até levá-la, mas as pessoas estarão apontando o dedo e citando as nossas falhas. Como é que você é conhecido por aí? Você tem algum apelido? Geralmente as pessoas dão apelidos a outras pelas suas características, pelo seu comportamento. Como é que você é chamado? Na escola, na vizinhança? Eu me lembro de um apelido. Jesus teve muitos apelidos. As pessoas deram muitos nomes a Jesus. E um dos apelidos que eles deram de maneira pejorativa foi de amigo de pecadores. Mas eu acho que esse foi o apelido que Jesus mais gostou, porque Jesus, ele é amigo de pecadores. Foi para isso que ele veio. Aleluia. É por isso que ele é meu amigo, amados. Aleluia. Porque eu sou um pecador. Sou um pecador remido, mas sou um pecador, sou uma pessoa falha, e Ele resolveu ser meu amigo. Louvado seja Deus. Ele também quer ser amigo daquelas pessoas, as pessoas mais vis, mais desprezíveis à tua vista. Ele também quer ter essas pessoas como seus amigos, e nós somos o canal para levar Jesus a estas pessoas, para trazer estas pessoas a serem amigas de Cristo. Como é que você é chamado? As pessoas te chamam de irmão, de irmã, de irmãzinha, de irmãozinho. Não fique chateado, louve a Deus. Louve a Deus, é porque você está se parecendo com Cristo. Aleluia. Eu sempre fui chamado de irmão na escola, no trabalho, os clientes. Muitos crentes, mas muitos não crentes me chamam de irmão. E eu fico feliz por isso. É um apelido bom, é um apelido que se parece com aquilo que eu sou. Como é que você é apelidado por aí? Como é que você é conhecido por aí? As pessoas olham para você e sentem orgulho de você, ou tem uma lista enorme das tuas falhas, dos teus defeitos? Não é que nós não tenhamos defeitos, mas precisamos vigiar com o nosso testemunho, para que o nome de Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino. E o que é o embaixador? Embaixador é uma pessoa responsável por representar alguém muito importante, para uma tarefa muito importante. Por exemplo, houve-se uma demanda alguns meses atrás, eu acho que já tem um ano, sobre a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e muitas questões se levantaram sobre essa embaixada. Por quê? Porque é algo muito importante, é uma função muito importante para representar alguém muito importante. O Brasil tem vários embaixadores espalhados pelos principais países do mundo, os países mais influentes do mundo. Nós temos embaixadores representando a nossa nação, logo representando o presidente da república desta nação. E você sabia que você também tem este cargo importante? Você é o embaixador de Cristo. Aleluia, da pessoa mais importante do universo. Você é o embaixador de Cristo, o embaixador do reino de Deus. Aleluia. E como embaixador, você precisa representar bem a pessoa a quem você está representando.
Você tem representado bem a Cristo para a tua geração, para as pessoas com quem você tem convivido? Nós somos embaixadores, louvado seja Deus. Devemos em tudo buscar sermos parecidos com Jesus, em todas as áreas, como eu já disse, nas palavras, nas atitudes, nos negócios. O nosso corpo precisa parecer com Cristo. A nossa forma de vestir, de andar, de caminhar por aí, os lugares aonde a gente frequenta, precisa nos identificar como alguém que se parece com Cristo. Então, queridos, esta é a principal mensagem deste estudo. Nós temos uma grande missão. Nenhum de nós estamos isentos desta responsabilidade, a de pregar o Evangelho, a de anunciar a Cristo. Todos nós estamos investidos desta responsabilidade, e precisamos saber como nos preparar para realizar esta tarefa tão importante de embaixador de Cristo na nossa sociedade, na nossa geração. Primeiro, concebendo o amor de Deus. Segundo, conhecendo a palavra. Terceiro, vivendo conforme a palavra com o nosso testemunho. Nós vamos conseguir ganhar a nossa geração, o nosso bairro, a nossa cidade para Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, para que possamos ser vitoriosos nesta tarefa de ganhadores de almas, de ganhadores de vida para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e nos dê unção do seu Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé e louvar a Deus, também pedir a Ele a graça para sermos este embaixador que não passa desapercebido quando chega no local. Que as pessoas todas saibam que nós somos embaixadores do reino de Deus. Pai Santo, na Tua presença estamos para Te louvar, Senhor, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui como embaixadores do reino de Deus, como embaixadores de Cristo, para levar esta mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, a mensagem da cruz, até os confins da terra, a começar da nossa família, a começar dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos vizinhos, até os confins da terra. Ó Deus, que nós possamos dar testemunhos de crente, que a nossa vida seja pautada no grande amor de Deus, no conhecimento da Tua palavra, que o nosso testemunho seja para a glória do Teu nome, Pai amado, e venhamos a influenciar os nossos amigos, a nossa geração, com o nosso testemunho, para a glória do Teu nome. Visita esta pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta hora, Senhor, que ela tenha a oportunidade de entregar a sua preciosa vida ao Senhor, arrependendo-se de seus pecados e confessando a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entra, Pai, nesta vida, nesta casa, na vida desta família, trazendo vida, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo salvação para a glória do Teu nome. Oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.